Daniel, capítulo 11. Eu tenho ajudado da melhor maneira possível, desde o primeiro ano do reinado de Dario, rei dos Medos. Mas agora deixe-me dizer como estão as coisas. Outros 3 reis da Pérsia aparecerão, e depois deles um 4º rei, que será muito mais rico que os outros. Quando ele achar que já tem poder suficiente, ganho com sua riqueza, declarará guerra contra o reino da Grécia. Nesse momento, aparecerá um rei poderoso, que dominará um enorme território e conduzirá tudo como bem entender. Mas no auge do seu poder, quando tudo estiver aparentemente bem, seu reino se dividirá em 4 partes: norte, sul, leste e oeste. Mas seus herdeiros não receberão nada. Não haverá continuidade do poder, pois outros o tomarão. Em seguida, o rei do sul se fortalecerá, mas um dos seus príncipes será mais forte que ele e governará um território ainda maior. Depois de alguns anos, os dois se tornarão aliados, e a filha do rei do sul se casará com o rei do norte para consolidar o acordo. Mas a influência dela enfraquecerá, e seu filho não sobreviverá. Ela, seus servos, seu filho e seu marido serão traídos. Algum tempo depois, alguém da família real aparecerá e assumirá o trono. Ele assumirá o comando do exército, invadirá o norte e alcançará grande vitória. Ele tomará os deuses de metal deles e todos os utensílios de ouro e prata que os acompanham e os levará para o Egito. Passado algum tempo, o rei do norte se recuperará e invadirá a terra do rei do sul, mas não terá sucesso. Terá de bater em retirada. Mas seus filhos formarão um exército gigante e descerão como uma inundação, um ataque impetuoso sobre as defesas do sul. Furioso, o rei do sul sairá e enfrentará o rei do norte, que estará à espera com seu enorme exército, mas, apesar disso, será derrotado. Enquanto os cadáveres são tirados do campo, o rei, com muita sede de sangue, sairá massacrando dezenas de milhares. Mas sua vitória não vai durar muito, pois o rei do norte reunirá um exército ainda maior que o anterior, e depois de alguns anos, voltará à batalha com inúmeros soldados, muito arsenal e provisões inesgotáveis. Naqueles dias, muitos outros se engajarão na batalha contra o rei do sul. Revoltosos do seu próprio povo, embriagados por sonhos de poder, se ajuntarão a eles, mas acabarão frustrados. Quando o rei do norte chegar, fará rampas de cerco e conquistará a cidade fortificada. Os exércitos do sul serão despedaçados diante dele. Nem mesmo suas famosas tropas de choque conterão o agressor. Ele entrará todo arrogante, como se fosse o dono de tudo. Ele se apossará da linda terra e se instalará aí. Depois, prosseguirá para ter controle total. Fará um tratado de paz e até dará sua filha em casamento ao rei do sul, parte de uma trama para destruí-lo de vez. Mas o plano será um fiasco, não será bem-sucedido. Mais tarde, voltará sua atenção para as regiões costeiras e fará inúmeros prisioneiros. Mas um general intervirá e dará um basta às suas ameaças. Quem metia medo ficará amedrontado. Ele voltará para casa e passará a cuidar dos próprios negócios. Mas a essa altura já estará acabado e logo já não se ouvirá mais falar dele. Ele será sucedido por um perdedor, já com seu governo, sua reputação e sua autoridade em frangalhos. Por isso não durará muito, sairá da história rapidamente, sem nem mesmo ter lutado. Seu lugar será preenchido por um sujeito desprezado e desprezível. Mas ele surpreenderá todos, saindo como que do nada e se apossando do reino. Ele avançará como um rolo compressor, e até o príncipe da aliança será esmagado. Depois de negociar um cessar-fogo, ele violará as condições. Que traidor! Com alguns poucos comparsas, assumirá o controle total.
Ele invadirá as províncias mais ricas, quando elas menos esperarem. Ultrapassará todos seus antepassados, prenderá e saqueará. Viverá com seus amigos num luxo desmedido. Ele fará planos contra as cidades fortificadas, mas não será por muito tempo. Ele ajuntará um grande exército muito bem armado para combater o Rei do Sul. Em resposta, o Rei do Sul manterá seu exército, ainda maior, a postos, pronto para a batalha. Mas não será capaz de sustentar essa condição por muito tempo, em razão das intrigas nas próprias fileiras. Sua corte estará minada por tramas e conspirações. Assim seu exército será esmagado, e o campo de batalha ficará coberto de cadáveres. Os dois reis, ambos com planos maldosos um contra o outro, vão se sentar à mesa de conferências e negociarão seus engodos. Nada resultará desse tratado, que não passará de um emaranhado de mentiras. Mas ainda não é o fim. A história não acabou. O Rei do Norte irá para casa carregado de despojos, mas sua mente estará voltada para a destruição da Santa Aliança, enquanto estiver passando pela terra a caminho de casa. 1 ano mais tarde, ele comandará nova invasão ao sul, mas a segunda invasão não será como a primeira. Quando os navios romanos chegarem, ele dará meia volta e retornará para casa. Mas ao passar pela terra, seu ódio contra a Santa Aliança será despertado. Ele fará acordo com todos os que se dispuserem a trair a Santa Aliança, tomando o partido deles. Suas forças entrarão marchando e profanarão o santuário e a cidadela. Eles irão banir a adoração diária, substituindo-a pela besta da profanação. O Rei do Norte honrará os que traírem a Santa Aliança, corrompendo-os ainda mais com sua conversa sedutora. Mas os que forem leais a Deus tomarão posição firme a favor de Deus. Os que mantiverem o bom senso ensinarão o bem às multidões pelo exemplo. Eles serão submetidos a provas terríveis durante um certo período. Alguns serão mortos, outros queimados, alguns exilados, outros roubados. Quando a prova for muito difícil, receberão alguma ajuda, mas não muita. E muitos dos pretensos ajudadores se portarão com indiferença. A provação refinará e purificará os que mantiverem o bom senso e permanecerem leais, porque há ainda mais por vir. Enquanto isso, o Rei do Norte estará agindo sem impedimento. Ele se levantará a uma posição superior à de qualquer deus, e até mesmo ousará desafiar o Deus dos deuses. Por um tempo isso será tolerado, até que se complete esse tempo de juízo, pois o que foi decretado precisa ser cumprido. Ele não terá respeito algum pelos deuses dos seus antepassados, nem mesmo pelo Deus predileto das mulheres. Desprezando qualquer Deus, o Rei do Norte se inchará de orgulho e se achará maior que todos eles. Ele chegará a ponto de desprezar o Deus dos santos, e no lugar em que Deus é adorado, colocará em exibição, com generoso ornamento de prata, ouro e pedras preciosas, um Deus novo, do qual nunca se ouviu falar. Marchando sob a bandeira desse Deus estranho, ele atacará as principais fortalezas. Promoverá todos os que seguirem esse Deus, dando a eles cargos importantes e recompensando-os com concessões de terras. Na conclusão dessa história, o Rei do Sul o enfrentará, mas o Rei do Norte se lançará contra ele como um furacão, com seus carros e cavalos e uma grande frota de navios, e varrerá tudo que estiver no seu caminho. Ao entrar na linda terra, as pessoas cairão diante dele como peças de dominó. Só Edom, Moabe e alguns amonitas escaparão. Ele vai avançar, dominando país após país. Nem o Egito escapará. Ele confiscará o ouro, a prata e todos os bens valiosos do Egito. Os líbios e os etíopes cairão com ele. Mas nesse momento,
Relatos perturbadores virão do norte e do leste e o farão entrar em pânico. Furioso, ele se apressará em suprimir a ameaça. Mas assim que armar suas tendas entre o mar Mediterrâneo e o Monte Santo, inúmeras tendas reais, ele encontrará seu fim. E não haverá uma alma viva por perto para ajudá-lo.